Boa noite a todas e todos. Novamente voltamos aqui para mais uma atividade do Programa de Educação Tutorial Medicina e Enfermagem. Infelizmente, uma ambulância passou nesse momento e muito barulho por aqui, mas nós estamos ao vivo agora com mais um PET Amigari, PET Amigari 3 de 2020. E esse PET Amigari, ele está sob a organização da Carmen Irani, e vai iniciar, obviamente, com a Carmen, como presente para ela iniciar. E ela vai falar hoje um pouco sobre coronavírus, sobre vírus, a transmissão, e principalmente como evitar a contaminação, quando possível, obviamente, infelizmente nem sempre é possível. E aí eu queria chamar a Carmen para dar as boas-vindas a vocês e também agradecendo já antecipadamente por vocês estarem, todas e todos estarem conosco, sobre a transmissão do Daniel. E eficientemente hoje ele correu contra o tempo para a gente conseguir chegar aqui. E a Carmen também correu contra o tempo para a gente estar, nós estávamos todos três aqui hoje, iniciar então esse PET Amigari 3. Carmen? Boa noite a todos e a todas. Eu sou a Carmen, como a professora falou, sou organizadora desse PET Amigari, que é o terceiro. E desde já eu gostaria de agradecer a todos que estão assistindo a gente. A temática desse PET Amigari são as infecções do trato respiratório. E no momento em que nós estamos vivendo, se torna cada vez mais importante nós termos um conhecimento acerca dessas infecções. Então, eu espero que vocês aproveitem o conteúdo. Nós estamos trabalhando arduamente nesse período, mesmo que difícil, para não desistir das nossas atividades, e também é uma forma de nos distrair. Muito bem, então, agora com o Daniel, para fazer a transmissão da apresentação da Carmen. Ao final da apresentação sobre o coronavírus, nós voltaremos, eu, a Carmen, a Beatriz e a Eduarda, para a gente discutir um pouco melhor sobre as perguntas, os questionamentos, contribuições que vocês trouxerem para a gente. Então, nesse momento, então, começa a transmissão da apresentação sobre o coronavírus da Carmen Oliveira. Eu sou Carmen dos Santos Oliveira, sou facilitadora e organizadora deste PET Amigari. Também sou acadêmica de enfermagem e petiana bolsista do PET Medicina e Enfermagem. Este Amigari está sendo realizado sob a tutoria da professora doutora Ieda Maria Lousada Guedes. E o tema é Covid-19. Histórico. É importante ressaltar que os coronavírus são importantes patógenos humanos e animais. No final de 2019, surgiu uma epidemia em Wuhan, uma província de Hubei, na China, onde vários casos de pneumonia viral inexplicados foram identificados. A partir disso, foi feito um painel viral e nenhum dos vírus batia com a sintomatologia expressada pelos pacientes. Então, começou-se a pesquisar um novo vírus, a possibilidade da existência de um novo vírus. Em fevereiro, a Organização Mundial de Saúde designou este novo vírus como causador da doença Covid-19, que significa doença de coronavírus 2019. E o vírus causador dessa doença como coronavírus 2, da síndrome respiratória aguda grave, SARS-CoV-2. Virologia.
Foi realizado o sequenciamento de genoma e uma análise filogênica, onde se identificou que o vírus era um beta-coronavírus do mesmo gênero do SARS-CoV-2. Então, o Grupo de Estudos para Coronavírus do Comitê Internacional de Taxonomia nomeou ele como sendo SARS-CoV-2 justamente por essa semelhança com o SARS-CoV. Bom, aqui nós podemos visualizar o SARS-CoV-2. No topo, temos a glicoproteína spike. Ela é responsável por fazer a ligação com a célula hospedeira. Também temos as proteínas do tipo E e proteína membranar M, além do RNA, que é o material genético deste vírus. As proteínas spike vão fazer uma ligação com os receptores da enzima conversora de angiotensina 2. A partir dessa ligação, a célula o capsídeo da célula do vírus vai se juntar, vai se fundir à membrana da célula hospedeira, facilitando a endocitose. A enzima conversora da angiotensina 2 é uma proteína transmembranar e ela também faz parte do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Por isso ela tem grande importância no meio médico, porque ela é relacionada a causa de várias desordens do sistema cardiovascular, como a hipertensão, a aterosclerose e o infarto. Seguindo, nessa imagem nós podemos visualizar melhor a entrada do vírus, do SARS-CoV-2, no interior da célula. Feita a fusão do envelope viral com a membrana da célula hospedeira, esse vírus vai adentrar nela e vai liberar seu material genético, o RNA viral. Esse RNA viral vai ser replicado e a maquinaria da célula vai transcrevê-lo e traduzi-lo, até que ele se torne uma proteína viral relevante. A partir disso, ele vai ser montado e empacotado no retículo endoplasmático e no complexo de Golgi. Empacotado, ele vai ser transportado até a periferia celular, onde ele vai ser exorcitado, vai ser liberado para o exterior da célula. No exterior da célula, esse vírus está apto a infectar várias outras células sadias. Essas células podem ser do sistema circulatório, do coração, do trato gastrointestinal, dos rins, do pulmão e do fígado, e também do fígado. Epidemiologia. Podemos analisar primeiramente a distribuição mundial. Esses dados foram coletados do site de Covid da Universidade Johns Hopkins, no dia 24 de junho. No dia 24 de junho, havia um total de 9.462.646 casos confirmados e um total de óbitos de 483.311. Hoje, na imagem ao lado, nós podemos observar que o Brasil está em segunda posição, ocupa a segunda posição com o maior número de casos, com 1.188.638 casos. Em contrapartida, hoje, observa-se o número de contaminados de 1.895.555 e o número de mortes de 73.161. Nessa segunda imagem, podemos analisar a distribuição regional do número de casos. Esses dados são de hoje, retirados do site de Covid do governo federal. Pode-se observar que a região com o maior número de contaminados é a região sudeste, seguida pela região nordeste. É importante também ressaltar que o Brasil tem uma taxa de contágio de 2,8 e é uma das maiores taxas de contágio do mundo. O espectro de gravidade da doença. O espectro da infecção sintomática varia de leve a crítico. Ele pode se apresentar como leve, com sintomas leves, ou como uma pneumonia leve, atingindo
atingindo levemente o pulmão, como uma doença grave ou como uma doença crítica. Alguns fatores de risco contribuem para o agravamento da doença. Esses fatores são a doença cardiovascular, diabetes mellitus, hipertensão, a idade, doença pulmonar crônica anterior, câncer, doença renal crônica e se o indivíduo for imunodeprimido. Algumas características de laboratório também são associadas a um prognóstico pior. Essas características são o dedímero elevado. O dedímero, ele é produto da degradação das fibrinas e ele pode indicar a possibilidade, e ele indica a possibilidade de uma trombose venosa. Também o tempo elevado de protrombina e troponina, que podem indicar também a possibilidade de trombose venosa, além da linfopenia, que é a redução das células de defesa. E o PCR elevado. O PCR é um marcador de infecção. Então, se ele está elevado, indica uma infecção no organismo. Quanto às manifestações clínicas, as manifestações sistêmicas podem ser febre, fadiga, as manifestações a nível dos rins. Isso pode gerar uma insuficiência renal. No intestino, pode manifestar a diarreia. Quanto às manifestações respiratórias, as mais comuns são tosse seca, falta de ar, garganta inflamada, corrimento nasal e espirros. O sistema circulatório também pode apresentar manifestações, como a diminuição dos glóbulos brancos, além da perda do olfato e da perda do paladar. Perda ou redução. Quanto ao curso e complicações dessa doença, uma das principais complicações é a síndrome do desconforto respiratório agudo. Essa síndrome é desenvolvida principalmente por aqueles pacientes que apresentam dispneia no decorrer da doença, além de arritmias, lesões cardíacas agudas e choque. O tempo de recuperação varia de acordo com a gravidade da doença e com o tratamento. O tempo de recuperação da doença para casos leves é de cerca de 2 a 3 semanas, enquanto casos críticos pode levar mais de 6 semanas, dependendo da dependência desse paciente de cuidados. Pacientes que precisaram de suporte respiratório podem necessitar de cuidados por mais tempo, por mais tempo. Os achados de imagem de uma tomografia de tórax. Podemos analisar nessa tomografia áreas que apresentam opacificação em vidro fosco, que são essas áreas esbranquiçadas, chamadas de hiperdensas. O ideal para uma visualização de tomografia de tórax é que toda a região pulmonar esteja escura, hipodensa. Mas nessa imagem nós podemos analisar umas áreas hiperdensas. Outras manifestações da tomografia de tórax podem ser o espessamento pleural e o derrame pleural. Avaliação e diagnóstico. Suspeita clínica e critérios para teste. Inicialmente, a suspeita clínica eram de pessoas que tiveram contato com casos confirmados em até 14 dias, ou então que estiveram em áreas endêmicas em até 14 dias, que tenham feito viagens. Isso no início da propagação da doença. Porém, posteriormente, essa doença começou a ter o caráter de contaminação comunitária, onde não se pode mais identificar quem foi a pessoa que contaminou a outra. Então, não se tem uma suspeita, então não se pode definir assim, apenas pelas manifestações clínicas e pelos testes. Os testes laboratoriais disponíveis para o diagnóstico da COVID-19 são o swab nasofaríngeo, na verdade o PCR em tempo real, que utiliza as amostras coletadas através do swab nasofaríngeo. Também a sorologia e o escarro expectorado. Também o aspirado do trato respiratório inferior e o lavado broncoalveolar. Os critérios para a reamostragem. É possível que um teste apresente o resultado falso negativo.
Por isso, é necessário acompanhar o desenvolver clínico desse paciente, porque mesmo que o teste tenha diagnosticado como negativo, se persistirem os sintomas clínicos, deve-se fazer uma reamostragem. Local de atendimento. O local de atendimento varia de acordo com a gravidade, a gravidade expressa da doença. O atendimento domiciliar, o tratamento domiciliar, deve ser feito em casos leves, que não necessitem de suporte respiratório e que não necessitem de suporte respiratório. Já o tratamento ambulatorial é indicado a pacientes que necessitem fazer hidratação ou que necessitem de administração de medicamentos de uso exclusivo hospitalar. Além disso, a assistência hospitalar, que é indicada para pacientes que necessitem de oxigenoterapia, além de cuidados intensivos e de uma equipe multidisciplinar. Quanto ao tratamento, é importante ressaltar que ele está sob a expertise médica e ele varia de pessoa para pessoa e de fase para e de cada fase deve ser tomada uma opinião médica para se definir esse tratamento. A prevenção, a nível hospitalar, é importante ressaltar que tem sido muito preconizado e incentivado o uso de EPIs pelos profissionais de saúde. Esses EPIs são luvas, capotes, óculos de proteção, máscara, gorros, até o face shield. A nível domiciliar, é importante que haja uma separação dos materiais de uso pessoal, como talheres, copos, entre outros, além de manter uma lavagem das mãos adequada e sempre que necessário. A nível comunitário, se preconiza o uso de máscara em qualquer ambiente, mas imprescindivelmente o isolamento social. Essas são as referências. Obrigada.
Ok, então agora retornamos, é isso? Daniel aqui fazendo a transmissão para a gente. Obrigada, Daniel. Tá? Foi bem corrido, mas deu certo. E agora, com a presença da Beatriz Oliveira, Eduarda Pastana e a Carmen, que foi a facilitadora desse momento sobre o coronavírus, no PET Amigari 3, dentro das doenças infecto-contagiosas, né, do trato respiratório. E então a gente inicia agora, portanto, uma discussão, né, respostas, se houverem perguntas de quem está nos assistindo, e mesmo porque o PET Amigari ele é uma atividade do PET, onde o objetivo principal é construir um espaço de construção de conhecimento, né, e habilidades também, especificamente para as petianas, né, para os bolsistas do PET, em apoio a atividades curriculares, né, que os acadêmicos e as acadêmicas fazem, cumprem o seu percurso aí de formação. Então, vou passar aqui a palavra para a Carmen, né, se quiser fazer algumas observações iniciais. Carmen, por favor. Boa noite. Obrigada pela audiência. Se alguém tiver alguma pergunta, pode deixar nos comentários, ou se alguma das bolsistas tiver alguma dúvida também, podem estar fazendo esses questionamentos. O coronavírus, ele é um assunto muito novo, e como eu comentei com a professora, foi um pouco desafiador reunir informações a respeito dele. Na verdade, informações tem uma enxurrada, mas de origens confiáveis, que tenham fundamentação científica, elas estão um pouco difíceis de conseguir. Mas eu espero que eu tenha conseguido passar esse conteúdo para vocês que estão assistindo, e que, se restou alguma dúvida, eu gostaria que vocês perguntassem para que eu pudesse elucidar isso. Boa noite a todos e a todas que estão nos assistindo. Boa noite, Carmen, Eduarda, professora. Eu queria primeiro parabenizar a Carmen pela apresentação dela, que ela conseguiu trazer para a gente pontos muito importantes sobre, principalmente, um vírus que é novo ainda, apesar de estarmos convivendo com ele há meses, ainda tem muitas informações que não estão elucidadas cientificamente, então é muito complicado de falar sobre ele. Eu queria comentar algumas coisas que eu tinha lido na referência que a Carmen usou, sobre principalmente essa questão, como foi que surgiu, né, quando descobriram que ele era um coronavírus, da família do coronavírus, e acho que foi muito o sentimento que foi repassado na época. Quando surgiu, em dezembro, essa descoberta, né, que foi elucidada que era um coronavírus, muita gente associou aos outros coronavírus já existentes. Então, ficou muito, não digo assim, elucidado, mas foi meio que se espalhou um senso comum de que aquilo era uma doença leve, que, assim como os outros, ia trazer um resfriado muito leve, não ia ter uma manifestação muito grave, mas lendo num dos artigos que a Carmen utilizou, ele até coloca isso lá, que quando foi feito um mapeamento feito um mapeamento desse vírus, eles descobriram que ela tem apenas de 79% a 50% de compatibilidade com os outros vírus, então, com os outros coronavírus. Então, ela não é idêntica aos outros que já existiram, que tinham uma mortalidade menor, tinham essas doenças, tinham esses sintomas que eram característicos, mas eu acho que é muito importante que a gente, quando a gente lê esses artigos, que apesar de serem deste ano, a gente já percebe que estão um pouco desatualizados, até pelas informações que acabam saindo todos os dias, que o coronavírus, ele não é uma doença leve, né? Ele é uma doença que, na maioria das vezes, tem
consequências leves, mas em muitos casos ele tem consequências muito graves, principalmente em pessoas, como a Carmen falou, que já tem uma doença pré-existente. Então, lendo o artigo, a gente percebe que ele coloca muito a questão da afinidade, né, dele com a enzima conversora de angiotensina. Isso pode acarretar muito mais manifestações mais sérias, principalmente porque é uma enzima que está no corpo inteiro. Então, o coronavírus, ele vai ter afinidade por vários locais no corpo. A Carmen também chegou a comentar isso. Então, quando surgiram os primeiros sintomas, as primeiras pessoas que manifestaram as doenças, elas tiveram manifestações de um jeito, e quando essas manifestações começaram a chegar aqui no Brasil, a gente foi percebendo, né, a cada dia surge isso, novos sintomas e novas manifestações, novas pessoas relatando sintomas diferentes, todos associados a esse vírus. Então, eu acho que a ciência já deu um passo muito importante. Hoje saiu uma matéria sobre uma vacina, né, que estão produzindo, mas ainda é muito, ainda é essencial que a gente consiga estudar mais, se aprofundar no assunto e descobrir como ele age no intestino, no organismo, né, como ele realmente atua em todos os lugares do corpo, que é muito difícil, né, de uma forma como a gente precisa, urgente, né. E acho que também esse Amigária é importante que fique evidente aqui que, apesar dos números estarem caindo, aqui em Belém, principalmente, todos os dias a gente vê, a gente acompanha esses números tendo uma queda, ainda tem muita gente que não acredita na doença e não acredita que ainda é possível se contaminar, né? E ainda não tem uma comprovação de que as pessoas que já tiveram não podem ser recontaminadas, digamos assim, não podem ter a doença de novo. O que tem se visto muito são pessoas que depois de algumas semanas que apresentaram, alguns meses, manifestam outros sintomas, às vezes até bem graves, que são meio que sequelas dessa infecção inicial pelo coronavírus. Mas ainda não ficou comprovado cientificamente que não tem a recontaminação, né, a reinfecção, ou então que a pessoa está imune para sempre de já ter pego uma vez. E eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa colocar aqui, para que tem muita gente que usa disso, eu já tive a doença, eu já fiquei. E às vezes nem tem comprovação de que realmente teve o coronavírus, só por apresentar alguns sintomas já diz que teve, e precisa rejeitar todos os tipos de prevenção, no caso, o distanciamento social, o uso da máscara, o uso do álcool em gel, a lavagem das mãos, que é muito importante também. Então, eu acho que a gente falar sobre esse assunto no Facebook traz uma oportunidade para a gente debater, para as pessoas também conhecerem um pouco sobre essa doença e também para tirarem algumas dúvidas que, às vezes, a gente não encontra tão fácil assim na internet, ou quando encontra são mais complicadas, estão um pouco mais rebuscadas e não está de fácil acesso. A princípio eu queria comentar isso, não sei se Eduardo, a Carmen querem falar alguma coisa, ou a professora. Seria isso. Eu gostaria de complementar a fala da Bia. Obrigada. Pode falar, Carmen, pode falar. Eu gostaria de alguma forma, complementar a fala da Bia. O que foi feito foi uma análise filogênica desse vírus, e realmente ele tem um grau grande de semelhança com os outros coronavírus, que inclusive causaram epidemias em épocas distintas. E também ressaltar a importância disso que ela falou, da imunidade, que as pessoas acham que, por ter pego uma vez, elas não podem se infectar de novo. Na verdade, isso não tem comprovação científica. Se o que ocorre é uma reinfecção, uma exacerbação dos sintomas, digamos, de uma Covid mal curada, que evolui para um caso mais grave, para um caso crítico. Então, é muito importante ressaltar, principalmente isso aqui no Facebook, que é uma rede assim, das massas. Então, essa informação vai variar, vai
perdurar aí, vai ficar salva a live e as pessoas vão poder obter essas informações. Muito bem colocado, Carmen. E, Bia, parabéns pela tua intervenção, né, e contribuição importante para a gente. A nossa perspectiva de aprendizado aqui com o novo desafiador, ele tem que nos atravessar no sentido de que a gente consiga perceber que isto aqui é para além de fomentar o aprendizado de vocês, né? Se tornaram as atividades do PET para além de pensar a formação de petianos e petianas, de acadêmicos de medicina e de enfermagem, e quando a gente ganha essa possibilidade de estar falando ao vivo, para quem quiser ouvir, isso vai ficar disponível depois, posteriormente, na página do PET, e ao vivo e numa mídia, como a Bia coloca, né, no Facebook, que é uma mídia social, onde, através das nossas redes, a gente consegue acessar várias pessoas de contextos diferentes, de territórios diferentes. E é importante o que a Bia traz, que eu acho que um dos principais objetivos, né, com essa atividade redesenhada aí, nessa perspectiva, é a gente pensar a prevenção, é a gente falar enquanto profissionais da saúde, né, e os petianos, futuros profissionais da saúde, mas que estão aí estudando, levantando artigos científicos, estudando as literaturas, trazendo os livros para ver o que ainda tem, que a gente pode somar de informação na relação com outras patologias, e trazer isso numa mídia onde pode ser acessado por qualquer pessoa que esteja nas nossas redes sociais, né? E para além. E a gente conversar aqui realmente sobre a questão da prevenção, né? Como a Carmen explicitou na apresentação, o tratamento ele é uma conduta médica, né? A condução do protocolo de tratamento farmacológico, ele é uma conduta médica. E por ser uma conduta médica, é importante que a gente tenha isso em mente, né? Que não atravesse isso. Às vezes a gente pode até falar isso e a pessoa dizer assim, mas espera, e eu não tenho acesso à saúde, mas espera, eu não estou conseguindo chegar na saúde, né? Tem algumas redes de apoio que estão tentando dar esse apoio, mas ainda fundamentalmente a gente precisa pensar esse tratamento não como a tua vizinha chegando para ti te dando uma medicação. Principalmente algumas medicações, né, como exaustivamente se fala por aí afora, que elas trazem efeitos colaterais graves. Medicação é droga, né? E dependendo da medicação, e dependendo do teu organismo, da tua predisponibilidade, enfim, de doenças associadas, você pode desencadear um processo que pode levar ao óbito. Então, é importante que a gente fale isso, porque, de uma forma ou de outra, o sistema de saúde está, enfim, né, apesar de estar diminuindo, como a Pia colocou, mas ainda assim, um sistema de saúde público, principalmente, que já não dava conta sem a situação de coronavírus, e ainda mais agora. A Carmen viveu isso na vida dela, né? Não só com ela, por vários meses, mas com a mãe dela também. Felizmente agora está bem, né? Mas foi internada mais de uma vez. Então, assim, o que isso tem, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que uma medicação equivocada ou um somatório de medicações em momentos diferentes, em fases diferentes da doença, pode ser, inclusive, letal. Pode te trazer danos. Então, nós temos fases distintas de proliferação do vírus e depois das respostas imunológicas do sistema imunológico, que é a segunda fase, e aí é da competência médica, que esse protocolo seja conduzido. Tá? Tem um monte de remédio, nunca as pessoas tiveram tanto de remédio para vírus ou para outras coisas como parece nessa pandemia, né? As pessoas já têm na ponta da língua aí para te dizer qual é o remédio que ela pode tomar.
Mas o alerta que a gente traz aqui, a ponderação que a gente traz aqui, é no sentido de pensar essas condutas. Eu sei que quando você está com uma dor, está com uma febre, está com um mal-estar terrível, né, está com dificuldade para respirar, não tem outra alternativa, você não tem dinheiro, às vezes, nem para pegar um táxi para ir em algum lugar, ou um Uber, ou um ônibus, não sei. Mas pensar, salvo essas situações, pensar em que essa doença, ela é letal. E ela existe, né? Como a Carmen falou, existem pessoas que ainda não acreditam, que podem não se contaminar. Não ver algo é muito complicado. Não ver teu inimigo te atacando é muito complicado. Eu sou da área de saúde, enfim, trabalho em laboratório, onde você tem que se preocupar com a questão da tua prevenção. Eu sei que não tem sequer que aguente um sistema de alerta 24 horas por dia, mas no início da pandemia foi muito assustador, inclusive para todos nós que somos da área de saúde, né, que a gente não sabia exatamente em qual dedo podia estar contaminado, né, qual o movimento que a gente podia fazer e que de repente poderia, se ele vinha, se ele podia entrar pela janela, porque nós passamos por todas essas etapas, se ele podia entrar para a janela, se ele podia cair em cima das roupas da gente, né, o quanto deveria limpar. Muitas pessoas desenvolveram processos alérgicos seríssimos, porque, enfim, tamanha foi a preocupação em matar o bicho, que as pessoas começaram a misturar um monte de material de limpeza junto, e aí eu tive pessoas conhecidas, amigas, que desenvolveram processos alérgicos. Mas é preciso realmente se preocupar com isso, nem tudo se sabe. Hoje já temos algumas informações que nos deixam um pouco mais, digamos assim, confortável, se é que a gente vive confortável dentro de uma pandemia, que a gente não tem começo, nem meio, nem fim, quer dizer, começo teve, a gente nem sabe se já estava entre nós quando o primeiro caso apareceu, mas a gente não tem a perspectiva de quando isso vai acabar, e isso é uma realidade. E ao mesmo tempo em que nós temos um processo de governança desse país, né, que parece-me que o interesse é realmente que as pessoas, principalmente as mais vulneráveis, sejam limpadas socialmente, sejam eliminadas socialmente, né? Que é o que nós estamos vivendo agora. Mas eu acho importante que a gente aqui, enquanto programa de educação tutorial, né, Beatriz, Eduarda, Carmen, que a gente traga essas informações e que a gente possa estar discutindo prevenção. Prevenção. Mas a gente já sabe, passa o álcool em gel. Pois é, mas será que ainda não tem questões que as pessoas estão se contaminando de uma forma ou de outra, salvo aquele que tem alguém contaminado dentro de casa, que a proximidade é muito maior, mas ainda as pessoas estão se contaminando nos espaços onde estão. Então, será que realmente nós estamos conseguindo aí fazer essa prevenção? E aí eu vou abrir aqui para a Eduarda, porque ela está aparecendo aqui, então acho que ela quer falar. Eduarda, tá ouvindo? O áudio, né? Sempre esqueço. Boa noite, gente. Boa noite a todos e a todas. Acho que agora é possível me ouvir. Eu gostaria novamente de parabenizar a Carmen, né, pelo assunto. O assunto é o frequente no momento. Eu gostaria de falar, assim, que é uma observação minha. É um momento muito dicotômico, né? O que a Covid-19 ela acabou trazendo pra gente. Então, tem pessoas que elas valorizam e elas tomam as medidas necessárias, e tem outras pessoas que estão desvalorizando, que se irritam. A gente tem visto vários movimentos agressivos com relação às normas que estão vigentes em todos os locais públicos. Eu tenho visto muito isso, e é muito triste. Eu gostaria também de falar que realmente as informações com relação à prevenção elas são muito importantes. Um caso assim que foi para mim dentro da minha família, que foi muito interessante, que um dia eu fui levar um celular para minha mãe, fui de máscara, tudo certinho, de bicicleta, e aí ela mandou comprar jambu. Aí eu falei, jambu, mãe, pra quê? A gente não come jambu. Ela disse que era para fazer um chá, que ela viu no Facebook
que o chá do jambu ajudava a evitar o coronavírus. Então, essas situações, assim, que as pessoas elas têm que tomar cuidado. Realmente, o Facebook ele é um veículo de informação, a gente está aqui, mas elas têm que tomar cuidado com a procedência dessas informações. E com relação ao coronavírus, por mais que ele seja um assunto novo, o que tem de informação falsa ou verdadeira são muitas, são milhões, assim. Você entra na internet e fica difícil de tu classificar aquilo que é o mais adequado. Mas agora, com as medidas de isolamento diminuindo, né? A gente está, na verdade, se adaptando. A situação ainda não voltou ao normal, o vírus continua circulante. As pessoas elas estão dando cada vez menos valor a essas normas e eu acho que é algo que tem que ser chamado a atenção. Que continua assim, que realmente a gente não tem evidências científicas sobre a reinfecção e como ela ia se proceder. A minha tia é uma pessoa que vive me dando puxão de orelha porque eu vivo lá, né? E é uma relação muito difícil, porque eu estou na minha casa, estou em isolamento social, mas a minha vida dentro da minha casa é basicamente a mesma. Eu não sei quando chegam as compras, etc. Mas indo para lá, como eu sou um agente estranho dentro da casa, né? A conduta é totalmente diferente. Então, esses cuidados, quando a gente vai para a casa dos outros, o meu é uma coisa necessária, mas a gente tem que evitar e tomar esses certos cuidados. Como eu disse a minha tia, às vezes ela parece uma pessoa assim, vamos dizer assim, chata, mas não é. Ela realmente ela tá certa e tem que cuidar direitinho de todas as questões, desde quando você vai ao mercado. A minha tia ela tá antenada no tempo em que o coronavírus pode estar em cada material. Então essas informações elas estão acessíveis hoje em dia e que vocês tomem cuidado, que logo logo vai se passar. Eles já estão produzindo uma vacina, como a própria Bia disse, né? E vai dar tudo certo. Tá muito quente. Eu queria até falar um pouco sobre essa questão que a Eduarda trouxe do quanto surgiram as fake news, né, sobre remédios, curas milagrosas. Então, várias matérias eu vi falando sobre desmentindo essas histórias. Eu cheguei a receber isso no grupo de família, né? Minha avó chegou a falar sobre essa questão do jambu. E eu acho que além dessa questão das ervas, por exemplo, jambu não faz mal para ninguém. Se a pessoa quiser tomar o jambu, não vai, no caso, curar o coronavírus, mas não vai fazer mal. Acho que o principal ponto é quando as pessoas começam a se automedicar, que foi como a professora falou, e ainda quando surgiram as primeiras notícias sobre os remédios que seriam utilizados, né, no tratamento do Covid, ficou muito claro, assim, a corrida para as farmácias para comprarem remédios que não estavam comprovados e remédios que as pessoas não sabiam seus efeitos colaterais. E eu lembro que muitas pessoas surgiram na internet fazendo campanhas para que parassem de comprar. Porque, por exemplo, um dos remédios é muito utilizado em pessoas que têm lúpus, doenças autoimunes. Então, essas pessoas que necessitavam realmente daquele uso não estavam encontrando aquela medicação porque as pessoas estavam comprando para se prevenir. Eu nunca vi comprar remédio para prevenir, mas as pessoas estavam fazendo isso. Outra coisa, uma vez surgiu na televisão uma matéria, logo que chegou uma das medicações na farmácia, a fila que foi feita, e uma moça deu uma entrevista dizendo que ela estava comprando aquela medicação, né? Perguntaram se ela estava doente, ela disse que não, que ela tinha andado em várias farmácias de Belém e não achava, mas ela estava comprando porque ela queria, era um antibiótico, ela queria simplesmente estar prevenida, tomar para prevenir. E assim, quando você toma remédios, principalmente antibióticos, você está correndo o risco de selecionar aquelas bactérias que podem estar ali e selecionar bactérias multiresistentes, e que vai chegar um tempo em que essas medicações que são essenciais em casos de infecções não vão mais fazer efeito, porque as pessoas simplesmente tomam desenfreadamente os remédios sem ter uma prescrição médica, sem ter um adequado uso daquela medicação e principalmente por conta de que ouviu que a tal pessoa está usando. Eu acho que passar por toda essa situação de pandemia vai fazer a gente aprender um pouco mais, aprender a investigar. Eu espero, na verdade, que isso aconteça. Investigar um pouco mais de tudo que a gente recebe, fazer um filtro do que a gente lê e
também para buscar. Eu vi muitas pessoas se interessarem no assunto, de irem atrás, de ler artigo. Eu me espantei com o meu namorado lendo artigo sobre o coronavírus, que eu fiquei assim, meu Deus, Gustavo, tu tá lendo artigo de medicina? Como assim? O Gustavo me falando sobre coisas assim que a gente vê em epidemiologia, coisas assim que não são da área dele, mas que ele se interessou de ir atrás para se informar. Então, acho que eu espero que outras pessoas também tenham essa mesma vontade de querer aprender mais, de querer descobrir o que está sendo feito, como está sendo feito o processo da vacina, se vai sair, saber quais as medicações corretas, né? E esperar primeiro um aval, né? Dos profissionais da saúde para poder fazer essa utilização, não é sair comprando remédio, mas eu espero que todo esse processo de pandemia seja um processo de aprendizado para todo mundo, até para reeducação, às vezes, da própria higiene, né, do hábito de lavar as mãos, de fazer aquela educação... eu esqueci como é o nome, que até colocaram nesse artigo, mas de como, quando você estiver na rua, como espirrar, como cobrir a mão, né, cobrir o rosto quando estiver tossindo ou espirrando, para que as pessoas em volta não sejam contaminadas com os seus vírus e bactérias, porque ainda acontece, apesar de ser uma coisa meio básica, mas ainda acontece muito isso. E principalmente o hábito de lavar as mãos. Acho que isso ficou muito evidente, né? Todo mundo chega em casa já está lavando mão, utilizando o álcool gel, mas nem sempre o álcool gel é eficiente, então a gente às vezes nem sabe nem como é aquela composição daquele álcool gel. Acho que o lavar as mãos é o principal que tem que ficar, que tem essa higiene, essa educação, para que outras doenças no futuro não tenham o impacto que a Covid está tendo nesse ano, né, com a população. E que a gente consiga também dar no caso, valorizar os nossos profissionais da saúde, valorizar o nosso sistema único de saúde, porque em muitos países, apesar do nível de infecção, do número de infectados que a gente teve, apesar do sistema entrar em colapso em alguns momentos, mas o Brasil conseguiu recuperar muita gente, então isso é graças ao sistema único de saúde e todas as pessoas que trabalham nele. E acho que é importante a gente fazer esse adendo, né, para que, além do ensinamento de que a gente precisa se reeducar, ficar também o ensinamento de que a gente precisa lutar pelo nosso sistema único de saúde, porque em nenhum país do mundo as pessoas conseguem trabalhar se estiverem doentes, se não tiverem um acesso à saúde. Então, eu espero que daqui para frente o hábito de não ir contra, porque a gente não via muito isso, de pessoas que nem entendem o sistema único de saúde dizerem que o dinheiro está sendo desviado para lá, ou que é um gasto desnecessário. Mas eu acho que nada é desnecessário quando é relacionado à saúde, principalmente uma saúde pública. Então, eu espero que as pessoas que também estejam assistindo a gente criem um pouco dessa... Não criem, mas se sensibilizem para esse fato de que a gente precisa estar atento à nossa higiene, aos nossos cuidados, aos nossos próprios hábitos, mas também que a gente precisa lutar pelos nossos direitos e principalmente lutar pelo nosso sistema único de saúde. Não é porque eu daqui a um tempo vou trabalhar nele que só eu vou lutar, mas eu acho que todo mundo que usa, ou até quem não usa, quem tem plano de saúde, acaba uma hora caindo ali precisando do SUS. O SUS não é somente o hospital de porta aberta ali para pronto-socorro, acho que ele está em muitos outros locais. Então, é importante que a gente atente para esses casos e para que no futuro o Brasil não seja tão acometido como tem sido. Que a gente pense também na forma como a gente elege os nossos governantes, como a gente está lidando com toda essa situação, com quem está lidando com toda essa situação, né? Como está sendo enfrentado tudo isso, porque são as nossas escolhas que vão impactar lá na frente. Então, acho que era isso que eu queria falar, deixar essa mensagem também, para que toda essa pandemia não seja apenas em vão, e todas essas pessoas que morreram, que essas pessoas que estão lutando, que estão ainda internadas ou estão passando por isso, não tenham sido em vão, sabe? Que tudo não tenha, do nada, reabra tudo, como a gente tem visto, né? Já estão reabrindo os balneários, estão reabrindo
restaurantes e tal, e parece que as pessoas simplesmente se acostumaram ao fato de que todos os dias milhares, centenas de pessoas morrem. E isso não é humano, isso não é certo. Então, é isso, senão eu vou ficar falando aqui. Não sei se a professora quer falar alguma coisa. Carmen, quer falar alguma coisa, mano? Tem alguma pergunta pra gente? Eduarda, quer trazer alguma contribuição da literatura pra gente? Eu gostaria de falar com relação à higienização das mãos, né, que a Bia ela comentou. É um caso, assim, realmente o álcool em gel ele é muito importante e é importante as pessoas saberem que o álcool em gel ele é o mais adequado. Eu lembro que no início houve uma corrida pelo álcool em gel e não tinha disponível de jeito nenhum. Então a minha tia ela comprou o álcool de 65, alguma coisa assim, e era um líquido. E para ela, tipo, era uma maneira de proteger a família de qualquer jeito. Mas, infelizmente, esse não é o álcool mais adequado. O álcool em gel 70, ele é o mais adequado porque ele tem a quantidade exata de álcool para que haja como se fosse uma desidratação do micro-organismo para que ele possa ser inativado, para ele ser morto. E ele tem que ser em gel justo para que demore essa evaporação. O álcool líquido ele é muito volátil, então ele evapora muito rápido e ele não consegue ter essa ação. E é uma coisa que a gente aprende na enfermagem desde cedo, logo nos primeiros semestres, acho que no segundo. Oi, Eduarda. Eu acho que a Eduarda caiu. Carmen. Eu gostaria de comentar sobre essa fala da Beatriz sobre a valorização do SUS. E realmente eu acho que as pessoas que não dão valor ao nosso Sistema Único de Saúde deveriam não, só irão começar a valorizar eles quando necessitarem de fato. Como a professora comentou também, eu passei por um processo com a Covid, não só eu, como a minha mãe, e isso foi a nossa porta de entrada. Foi a forma que nós encontramos de salvar ela, porque realmente, se a gente não tivesse tido um atendimento de qualidade, tido todo o suporte, ela teria ido a óbito. E a professora acompanhou todo esse processo, e sempre estava me auxiliando, me indicando os melhores caminhos. Não, vai para Abelardo está de portas abertas agora. Então, eu creio que essa pandemia, ela vai levar as pessoas a terem uma maior sensibilidade, um maior afeto quanto ao sistema de saúde. Eu queria acreditar no que tu dizes, Carmen, mas eu não sou tão otimista assim, né? Eu acho que pessoas Aí, professor. Né? Nós tivemos... Oi? A senhora tinha caído. Voltou. Não, sim. Então, eu estava dizendo que assim, eu não sou tão otimista assim, gostaria de ser, mas acho que quando a gente já começa a ter um monte de cabelo branco, a gente começa a desconfiar de um monte de coisa, né? Então, mas eu gosto que você seja esperançosa. Talvez a gente tenha um milagre aí para frente, assim como a Bia coloca, né, da importância de pensar SUS, de defender SUS, né, desde muito, de pensar universidade pública, de defender universidade pública, né, de pensar outros e outros territórios que são nossos, né, por pertencimento, por lutas, e que é extremamente desvalorizada. Eu penso que algumas pessoas farão reflexão, eu penso que algumas pessoas realmente vão enxergar situações de outra forma, e eu penso que algumas nem tanto. E eu penso também
que esse momento, ele é um momento que a gente tem que interpretar como um momento onde a gente, de fato, está percebendo o quanto as pessoas precisam conhecer muito do que nós andamos, do que nós temos, nossas vivências, nossos aprendizados dentro do contexto de saúde. Então, quando a pessoa nega a possibilidade da existência de um vírus, né, e eu me recordo muito bem, porque eu vivi o início da pandemia do HIV, e eu lembro das pessoas naquela ocasião dizer, imagina, isso não existe, isso é coisa inventada, eles estão inventando isso para a gente não fazer aquilo, não fazer aquilo, né, fazer aquilo outro. E porque você não pode ver, e aí é plenamente compreensível, porque se as pessoas não sabem o que a Beatriz sabe, né, em termos lá das superfícies, dos processos bioquímicos, o que a Carmen sabe, o que a Eduarda sabe, que estudam para isso, né, que buscam conhecimento, que se aprofundam nesses conhecimentos de biologia celular, de biologia molecular, enfim, de farmacologia, por aí vai, imunologia, como que a gente pode dizer que essas pessoas não fazem porque não estão entendendo, ou porque essas pessoas são um bando de gente que não tem compreensão? Não, elas não têm conhecimento, né? Elas não têm conhecimento muitas vezes. Se você não conhecer, sabe, você imaginar algo que você não consegue ver, para a gente é fácil a gente imaginar, que a gente olha no microscópio, a gente manipula molequinhas, né? A gente está injetando coisas e a gente percebe os movimentos, a gente estuda daqui, estuda dali, tem na teoria, tem na prática, e a gente sabe que existem essas coisas que a gente não enxerga. Mas uma pessoa que não tem formação nenhuma, do que nós temos formação, com muitos outros profissionais, como é para ela compreender que existe algo que ela não vê, mas que esse algo, ele pode estar na mão dela. E ela diz, não, só fui bem ali, imagina, mas nesse bem ali ela tocou alguma coisa contaminada. Só foi ali, rapidinho, menos de 5 minutos, só fui ali na porta de casa. Entende? Então, é muito difícil. Então, a barreira para a gente vencer isso em termos de prevenção é pensar que como as pessoas que não têm conhecimento, não têm formações, ou até têm formações, mas em outras áreas, outros conhecimentos, né, outros saberes, como elas visualizam isso? Não é tão simples. Até a gente, às vezes, se pega a ver, será que está no meu dedo daqui ou no dali? Né? Será que veio no meu cabelo alguma coisa? Né? Pelo sim, pelo não, na dúvida, é banho, é água e sabão. O revestimento desse bicho é feito de lipídio, semelhante a uma membrana. Lipídio é gordura, né? Todo mundo já viu quando a gente põe uma panela ali que está cheia da gordura, acabou de fritar o peixe, né? Aquele peixe tomado com açaí, e a panela tá ali uma belezinha cheia de gordura. E você leva para a pia e vira aquela confusão se você for derramar no ralo. Aí você faz aquela espuma na esponja e joga aquele sabão lá dentro. Aí vai ficando tudo esbranquiçado. Aí você olha, a gordura vai desaparecendo, o sabão vai derretendo. Nós estamos falando disso. Água e sabão. Água e sabão. Não é só o sabão seco, não. É água e sabão. Isso vai quebrando as moléculas de gordura da proteção deste bicho. Esse bicho, ele não é vivo. Ele não vive sozinho. Ele não sai pulando aí no cabelo da Eduarda e pula pro cabelo da Bia. Não, ele não sai pulando. Ele cai, né? Bate o vento, ele cai, graças a Deus. Aqui em Belém a gente tem muita chuva e eu fico muito feliz quando dá aquela chuvarada daquelas bem forte mesmo. Aí eu digo, um monte de bicho tá indo, entrando no ralo e sendo jogado fora e morto tudinho. A gente tem umas lavagens, né, naturais aqui em Belém. Então, é água e sabão. Água e sabão, em caso de dúvida. Não existe nada melhor para derreter essa membrana bendita, que o álcool derrete, ajuda a remover, sim, mas o água e sabão é fundamental. Você vai destruir toda a gordurinha que protege o RNA, que é a molequinha que tem lá dentro do vírus,
E aí, com isso, acabou a brincadeira. Você só vai ouvir eles gritando, ai, 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 eu já vou morrendo. Outra coisa, gente, entrou bicho numa sacola, em qualquer coisa de você, não deixa ele ir para frente. Pega aquele saco que você comprou lá do supermercado, põe uma vasilha lá com água e sabão, joga aquele saco tudinho, lava o saco tudinho. Não é porque a pessoa que recolhe o teu lixo, ele está recolhendo o lixo, que ele é obrigado a se contaminar com o teu lixo. Então, assim, quanto menos a gente deixar esse bicho circulando, ele tem tempo de vida, é verdade. Se ele não entrar dentro de um organismo, ele se aproveitar, como a Carmen estava contando a história para a gente aí, para conseguir se replicar e produzir o malefício dele, ele vai morrer. Mas a gente não vai dar mole para o azar, né? A gente não sabe quanto tempo ele vai sobreviver. Vai que fica numa lasquinha lá, um só é suficiente. Então vamos lavar, eu faço isso, passo horas lavando o saco plástico, eu estava falando para a Carmen, é importante que a gente pense isso. A gente não tem, sabe, é uma luta que a gente precisa de uma forma ou de outra eliminar. Então é importante o álcool gel quando a gente estiver na rua. Em casa é banheiro, é água e sabão, lavando tudo, que a gente consegue eliminar isso. Pensando em prevenção. E aí tem outros recortes, né, que a gente vem discutindo em outras atividades do PET, que são as pessoas que estão mais vulneráveis a isso. Eu moro num apartamento, no 3º andar. Fatalmente, o vento que entra pela minha janela, ele está livre de vírus. Mas existem pessoas que não moram no 3º, no 4º, no 5º, no 10º andar. Elas moram em casas com portas coladas. Então, em todos os casos, bora tomar banho. Né? É importante a Bia falar da questão da higiene. Né? Quantas vezes, a gente mesmo que é da área de saúde, quantas vezes a gente lava exaustivamente a nossa mão, né? com todos os passos. Mentira, a gente não lava sempre. A gente vai lá na pia, joga uma água, esfrega na palma da mão, pronto, a gente já lavou. Não vou mentir. Nem sempre a gente está lavando a mão. Nem todas as vezes a gente lava a mão como se a gente fosse entrar numa cirurgia, num bloco cirúrgico. Mas agora a gente precisa, todas as etapas. O pessoal da saúde que não sabia exatamente como lavar a mão, agora aprendeu. Né? Eu acho. Pelo menos da saúde. E aí a gente ensinar por aí afora, né? Pensar. A gente acaba, por exemplo, o pessoal da nutrição e da enfermagem aprende rápido, né? E a medicina. Mas eu lembro que a gente tinha acadêmicos de odonto, junto com os outros. E aí eu lembro que o pessoal da odonto ia ensinar todas as etapas de como escovar os dentes corretamente, né? Quantos movimentos. E o pessoal da nutrição, quantas mastigadas tinha que dar e essa coisa toda. Porque, de fato, isso foge até na correria do nosso dia a dia. Bom, é isso. Eu acho que é pensar. Nós estamos à disposição para tirar alguma dúvida, né? Posteriormente, quiserem trazer lá no Facebook, a gente pode estar respondendo. E a gente agradece, né? Primeiro, parabenizar a Carmen por ter trazido esse conteúdo, né? Que, enfim, é um conteúdo que tem uma construção emocional aí muito grande, né? Porque ela viveu isso. E trazer para a gente as informações importantes. E uma bela apresentação, tá de parabéns, viu? Obrigada, Carmen. E a Eduarda, Beatriz, né? Por estarem contribuindo. Questões importantes, e isso é para um exercício. Se tiver uma prova sobre Covid, quando vocês voltarem, é nota 10 na certa, com certeza, porque já passaram esse conteúdo, já discutiram, já aprenderam um monte de coisa, e a gente vai continuar a nossa trajetória do PET Amigário. Não sei se vocês querem falar mais alguma coisa, vocês disseram já para eu concluir. Vocês querem falar alguma coisa, Beatriz, Carmen, Eduarda? Eu gostaria de convidar as pessoas que estão nos assistindo agora para as nossas próximas exposições. Como eu falei, o PET Amigário é uma série, essa edição do PET Amigário é uma série de vídeos que vão falar sobre as infecções do trato respiratório. Na próxima semana nós vamos ter a Eduarda Pastana facilitando o conteúdo sobre a influenza. Então, eu gostaria de convidar a todos e a todas para participarem dessa nossa série de vídeos que, nesse momento tão delicado, são de suma importância.
Bem, Eduarda, quer falar alguma coisa? Não, Beatriz? Teu microfone, Eduarda. Ai, meu Deus, eu quero sim, eu quero Ela convidar tá todo mundo falando? para me assistir. Tô sim. Dia 21 às 18 horas, eu vou estar abordando sobre a Ah, influenza, tá? Eu quero trazer uma perspectiva muito bacana, eu estou muito empolgada com o assunto, então eu aguardo todos vocês para estar acompanhando nesse ambiente de diálogo, tá, gente? Qualquer coisinha, compartilhem, deixem sua curtida para ajudar a gente. Essa é uma nova estratégia que a gente está tendo para se aproximar de vocês e está sendo muito proveitoso, tá? Boa noite. Beatriz Magno, que é Oliveira. No celular, Magno. Eu só quero também convidar todos, né? Eu sou depois do Eduardo. Eu vou falar sobre pneumonias, que é um assunto que é sempre atual, então é um assunto muito recorrente. E até nesse momento de pandemia, muita gente foi classificada como pneumonia decorrente da Covid. Então, vamos falar sobre isso também. E agradecer a todo mundo que participou, que estava assistindo. E a Carmen, mais uma vez, parabenizar pela apresentação. E é isso. Boa noite a todas e todos. Bom, muito bem. Então, terça-feira que vem tem Eduarda, né? Que é que dia mesmo, Eduarda? 21? 21. E aí, na outra terça-feira, tem a Beatriz, 28, né? É isso, gente? Eu não estou errando nas datas? Tá certo. Isso. E depois volta a Carmen de novo com mais um outro tema, porque teve tuberculose, Tuberculose. É isso? Seguida. E quem sabe esse Amigari de coisas respiratórias, nesse momento, ele vai atravessar depois lá para o outro mês umas coisas da respiratória. Tuberculose. Seguida da Eduarda com H1N1. Oi. Isso, aí depois só falta a Bia para fechar no outro mês. Aí vai ser a Eduarda, já vai ser para outro mês, né? Então, a gente agradece a presença de vocês, espero que tenha sido, primeiro, antes de tudo, importante para a construção do conhecimento, né, da Carmen, que foi a facilitadora, que foi quem se debruçou mais exaustivamente, mas também as meninas que estudaram o material didático, né, material de informação e livro e artigo que foi socializado, e espero que tenha sido um momento importante de aprendizado e que venha, então, agora a próximo, né, na próxima terça-feira, e a gente deixa esse recado, assim, que a gente realmente gostaria de contribuir com conhecimento, então vocês fiquem à vontade de entrar na nossa página, tem um WhatsApp que vocês podem entrar e fazer perguntas, mas participem desses momentos que a gente entende que tem grande importância, que é uma contribuição importante dentro do contexto de educação e saúde. Tá certo? Então, muito obrigada. Obrigada ao Daniel, que está fazendo a nossa transmissão, que ele não aparece. E até na terça-feira, então, com Beth Amigari. Ok? Obrigada, boa noite, Bia, Eduarda, Carmen. Boa noite. Boa noite.